Bom dia, olá caros pais, vamos tratar o tema da educação para a vida efetiva e para a sexualidade. Nós vamos fazê-lo em 2 vídeos. Então trata-se de um tema muito belo, mas também muito delicado, que toca à nossa intimidade e nós podemos ter sido feridos na nossa infância, na nossa vida conjugal, a este propósito, e é por isso que nem sempre nos é fácil falar sobre isso com os nossos filhos, e a dificuldade é aumentada em função da nossa personalidade e também com a relação que nós temos com os nossos filhos. E este pequeno vídeo está aqui então para vos ajudar a refletir. Nós não somos especialistas, mas falamos enquanto pais. Alguns de entre vós estão talvez sós para educar os vossos filhos, e então é importante não desprezar o pai ausente e encontrar coisas que podem ajudar a compensar essa ausência. E se os pais são separados, o pai ou a mãe tem toda a legitimidade para exercer a sua paternidade e maternidade em relação aos seus filhos no respeito. Em primeiro lugar, a educação sexual não é um tema de biologia, não é uma questão de biologia. Engloba todas as zonas do ser, coração, corpo e alma, e deve ser então integral. E aquilo que os nossos filhos têm mais necessidade é de uma educação para o amor. E é por isso que nós, os pais, nós somos as pessoas mais bem colocadas para fazer esta educação, porque um filho é sempre fruto do amor dos seus pais. Então a educação sexual deve começar antes da adolescência. A questão é então mais fácil de abordar com as crianças são mais espontâneas, e depois a criança não terá o tempo para ir procurar fora a resposta das suas questões. E por outro lado, se nós falarmos regularmente sobre isso com as nossas crianças pequenas, em adolescentes, eles virão mais facilmente ao nosso encontro. O desafio toda a educação é fazer descobrir às nossas crianças as maravilhas do amor, fazer descobrir que a sexualidade é bela, que ela é querida por Deus e que ela está ao serviço do amor, que ela nos permite também de saborear a complementaridade homem e mulher. Pela sexualidade, nós comungamos ao mistério de Deus. E vocês podem então imaginar que a tarefa é muito entusiasmante e que não podemos passar ao lado nem deixar que ela seja feita por outros. Neste primeiro vídeo, nós faremos primeiro um ponto da situação e depois veremos como fazer a nossa função, desempenhar a nossa função de pais. Então começamos pelo ponto da situação. Nós vamos apresentar-vos através de 6 pontos particulares. O primeiro ponto, bastante sensível, é o tema da pornografia. As nossas crianças veem e ouvem muitas coisas. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada, os médias são omnipresentes, as séries de televisão e passam um pouco por todo o lado. Os quiosques de jornais que estão também um pouco por todo o lado, e depois, evidentemente, a internet à distância de um clique. Em breve, as nossas crianças têm acesso a tudo quando eles querem em muito pouco tempo. É preciso saber que 50% das crianças no fim do segundo ciclo, já viram imagens de caráter pornográfico. E 60% acho das crianças depois do 9º ano também já viram. Não é para vos inquietar que 90% nós dizemos isto, mas é para tomarmos consciência desta realidade e deste desafio que se apresenta a nós. Então, em algumas palavras, antes de mais, sobre a pornografia. Ela está, através daquilo que eu acabei de dizer, facilmente acessível, e através dela permanecem imagens que permanecem, que formam e que deformam. Elas ferem a imagem da sexualidade, porque é uma sexualidade virada para nós mesmos e para um prazer solitário. Dá então uma visão redutora da sexualidade, com noções de performance, e a mulher torna-se mesmo associada a uma espécie de objeto descartável. Num dossiê do jornal
Le Monde, de 22 de julho de 2007, encontramos estes elementos. A pornografia, graças à sua extrema acessibilidade, é muitas vezes usada por adolescentes e adultos como uma forma de educação sexual. Faz-lhes perceber a sexualidade sem ligação com a relação amorosa. No ambiente escolar, é fácil encontrar jovens, todos viram filmes pornográficos para evocar esse tipo de práticas sexuais. Muitas vezes os jovens imaginam que o cinema pornográfico ilustra a realidade e depois há uma espécie de angústia por medo de não ter performance. Muitos inquéritos mostram que as mulheres veem regularmente filmes pornográficos na internet e entraram através da dança em pequenos filmes de Snapchat, Instagram e assim desenvolve-se como uma não consigo traduzir tudo. Então temos de ter consciência que o mundo fez da pornografia fez 2, 3, 4 páginas duplas, mas a situação é muito preocupante. As nossas crianças então devem sentir a necessidade de se proteger dessa pornografia e para isso devemos ajudá-los falando contornando algumas situações, mas também falando sobre isso com eles. Segundo tema deste ponto de referência, a falta de pontos de referência. Nós temos que dar pontos de referência aos nossos filhos no domínio do amor e da sexualidade. Tudo se faz, tudo se vive, tudo se diz, tudo se quer. A sociedade veicula e promove códigos de uma cultura que torna difícil a educação para o amor verdadeiro. Terceiro tema, uma sociedade que faz duvidar do amor que permanece. O número de divórcios não para de aumentar em França e hoje atinge uma taxa de 44%. Neste contexto, as nossas crianças estão condicionados no seu desejo de construir um amor profundo que permaneça. Quarto ponto deste tema, aquilo que promove a liberdade absoluta e o prazer imediato. Podemos resumir isso sobre a forma da relação sexual quando queremos, quando nos apetece. Não tem mal nenhum fazermos-nos bem. É assim que nos tornamos um homem. Então eu e os meus amigos, meus camaradas, toda a gente diz, porque toda a gente faz isso. E hoje vamos diretamente ao ato sexual que se torna então uma performance. Quinto tema, neste ponto a Igreja nisto tudo. Pensamos que a Igreja, isto não é um tema que não diz respeito à Igreja, a Igreja está ao lado da placa. Ela não tem nada a ver com isso. Aquilo que a Igreja diz sobre a contracepção, sobre o celibato dos padres, é muitas vezes incompreendido e esta opinião não tem nada a ver com a Igreja. E todos os temas da pedofilia que apareceram nos últimos tempos só tornam ainda menos audível. Em sexto ponto, o Estado que quer tomar a função dos pais, uma educação nacional que tem tendência a querer tomar este lugar da educação, que é muitas vezes também sobre o tema da educação sexual, desde a escola primária. O problema da sexualidade apresentada pela educação nacional, pelo Estado, é que muitas vezes é feito sob o ângulo do risco que é preciso nos proteger, que é o risco do SIDA, o risco da gravidez, mas também sob o ângulo do prazer sem entraves. A escola pode dar a impressão de que querer controlar as consciências para melhor fazer passar certas ideologias, por exemplo, a teologia do corpo, ou a banalização da teologia do género, ou então a banalização da homossexualidade. A propósito da teologia do género, afirma que a orientação sexual não está ligada ao sexo, mas que ela é cultural. Para resumir, seria então a nossa educação e o nosso contexto social que condicionaria a criança na sua orientação sexual. E então, para muitos, com este determinismo, caberia a cada
cada um escolher a sua orientação, seja ela heterossexual, homossexual, bissexual ou transexual. Então, neste ponto da situação, é um grande desafio para os nossos pais, para as crianças, para os adolescentes, e mesmo se todos os nossos adolescentes não seguem esta cultura, eles são condicionados por isso, porque vivem num mundo com outros jovens, e o desafio da nossa educação não é fazê-los crescer transmitir-lhes uma ideia negra da sociedade, mas ajudá-los a construir-se profundamente, dando-lhes pontos de referência claros para que eles possam realmente responder às suas aspirações de um amor em verdade. Este caminho é exigente e é um pouco nos anticorpos daquilo que vivem os seus contemporâneos, mas é aquilo que os leva à felicidade. Face a este constato, há duas boas notícias para os nossos pais. A primeira boa notícia é o ensinamento de João Paulo II sobre a teologia do corpo, que vai ao fundamento numa antropologia cristã. Então, o que diz São João Paulo II? A sexualidade integra todas as dimensões da pessoa. Segundo ponto, a finalidade primeira da sexualidade é a comunhão dos esposos. Terceiro ponto, a finalidade segunda é a procriação e o prazer sexual. Nem no corpo se une, a união carnal é fonte de prazer e este prazer faz parte da felicidade dos casais. O prazer é curto e instantâneo e a felicidade constrói-se e pode permanecer mais tempo. Quarto ponto, a beleza do amor humano e da sexualidade é vivida como o dom total, definitivo e recíproco de um homem e de uma mulher. E então, para que esta união carnal seja fonte de felicidade, é preciso que haja dom. E o quinto ponto é a complementaridade entre um homem e uma mulher que permite esta relação de comunhão. Na Gênesis capítulo 1, homem e mulher, ele os criou. A partir destas noções desenvolvidas pelo São João Paulo II, toda a nossa educação se ligará a fazer crescer as nossas crianças no respeito pelo outro, o outro acolhido como uma pessoa a amar e não como uma pessoa que eu utilizo para meu proveito próprio. A segunda boa notícia é que nós dispomos, muito mais que as gerações precedentes, de numerosos utensílios para nos ajudar, pais, a abordar este tema com os nossos filhos. Passando por ateliês, pais-filhos, por ateliês mãe-filha, passando por vídeos para todas as idades, feitas por associações de ajuda à família cristã. Há percursos para adolescentes, como o Instar, ou também livros muito pedagógicos quer para pais, quer para crianças, quer para adolescentes. Sim, a sexualidade já não é um tema tabu e todos estes documentos são uma ajuda não negligenciável para os pais. E no fim deste vídeo vamos propor-vos alguma bibliografia para vos dar um pouco todos estes elementos. Então, como desempenhar a nossa função de pais, como fazer, como acompanhar, como formar as nossas crianças. Então é verdade que, segundo a nossa história pessoal, nem sempre é fácil dosear e abordar este tema com as nossas crianças, mas uma coisa é certa, terão compreendido e é preciso fazê-lo. Antes de mais, nós convidamos a revisitar a vossa história pessoal, onde estão pouco à vontade, as vossas feridas, que poderiam travar a vossa liberdade de pais e talvez mesmo colocar-vos pouco à vontade. Então, podemos colocar-nos algumas questões como: que educação recebia neste domínio? Que pessoa contaram para mim? Nós já falámos disso em casal? O pudor é bem natural e é mesmo indispensável para falar do tema da sexualidade, porque traduz verdadeiramente toda a intimidade e toda a profundeza, e o melhor seria falar sem pudor, porque sem pudor poderíamos banalizar a sexualidade, banalizar os gestos de ternura, banalizar o corpo.
E o nosso próprio pudor vai, para além disso, vai ao encontro do pudor das nossas crianças e talvez já abordaram esse tema com alguns dos vossos filhos, puderam dar-vos conta que alguns uns sentiram-se melhor, outros pior. Outros mais tímidos, mais reservados, tiveram dificuldade em exprimir as suas emoções, a colocar questões. É preciso saber que uma criança que não coloca questões não quer dizer que ele não se ponha essas questões. E cabe-nos a nós pais antecipar e permanecer a referências. Vale mais que eles aprendam com as nossas palavras que por palavras grosseiras ou através de um vídeo na internet ou conversas com os amigos. Podemos temer ir um pouco longe demais com os nossos filhos, mas não se preocupem, a criança saberá naturalmente colocar filtros e ele ousará abordar a questão no momento certo se ele já ouvir os pais falar disso. Em cada idade, de qualquer modo, a criança assimila coisas diferentes. Mas é verdadeiramente esta comunicação frequente e repetitiva que nos permitirá permanecer as referências. Evidentemente que isso nos pede uma certa disponibilidade todos os instantes. E não deixemos nunca que as questões sem resposta, perguntas sem resposta, e se ela não é colocada no momento oportuno, por exemplo, quando estão numa reunião de família à mesa, ou então num carro onde ou com outras crianças não são as vossas, digam sobretudo ao vosso filho que ouviram bem a sua questão, que ela é importante, e podereis falar sobre isso mais tarde, ou mesmo nesse serão sobre essa questão. Então, como falar disso? Em primeiro lugar, aproveitemos todas as ocasiões que nos são dadas. O anúncio de uma gravidez, uma exposição com belas estátuas de nus, um penso higiênico que está, um preservativo que está no caixote do lixo, na rua, qualquer coisa. Todas estas ocasiões nos são dadas para falar da vida, da sexualidade, da beleza do corpo e se perceberem que se o vosso filho, quando passam numa publicidade um pouco mais usada na rua, podem... Mas o que é que tu achas, filho? Tu tens o ar, ficaste um bocadinho preocupado, ou isto... Mas é perfeitamente legítimo tu pensares assim. Eis alguns exemplos como podem abordar a questão com os vossos filhos. Então cabe-nos a nós, pais, fazer descobrir, em primeiro lugar, as maravilhas do amor aos nossos filhos. Então refletirmos no clima conjugal em que os nossos filhos aprendem ao longo dos dias e dos anos no seio da nossa família. Que olhar temos nós sobre o corpo? As nossas crianças estão atentas a estes gestos de ternura que nós temos em casal. As palavras, a forma de viver são as nossas, são elas transportadoras de uma cultura de vida. Tenhamos confiança porque nenhum professor de educação cívica será melhor que nós para falar sobre isso. É mesmo um presente para uma criança ouvir o pai ou a mãe falar-lhe de amor. O seu pai e a sua mãe são verdadeiramente complementares, mas muitas vezes os pais têm dificuldades em falar disso e às vezes então caberá à sua esposa para ajudá-lo, porque é essencial para um rapaz ouvir o seu pai falar-lhe de amor, falar-lhe de sexualidade, mas isso não pode ser só uma tarefa da mulher. Então, para este primeiro vídeo, esperamos que ela vos tenha ajudado a consagrar a transmissão da beleza da sexualidade. Não é só um tema técnico, mas que tenha toda uma educação para a vida e, sobretudo, para a maravilha da vida. Então temos aqui várias questões. Que educação afetiva e sexual recebi eu? Nós já falámos disso em casal. O que é que me marcou neste vídeo? Partilhemos-lo em casal. E depois que mais podemos nós... eu vou depois imprimo-se isto.